Oi galera, como é que vocês estão? Bom, eu me chamo Letícia Maria, sou aluna da Universidade Federal Rural do Semiárido. Estou aqui hoje com vocês para a gente falar sobre óptica por meio da simulação que o FET nos oferece. Então vamos lá. Bom, aqui é a nossa página principal do simulador. Ele vai nos dar inúmeras ferramentas. Inicialmente, ele disponibiliza esse laser aqui, que se a gente pressiona o botão vermelho, ele vai soltar um raio de luz. Um raio de luz para óptica geométrica tem a função de nos dar o sentido e a direção da luz, certo? E a gente observando aqui, a gente sabe que para óptica geométrica, a trajetória de um raio de luz em meio homogêneo é retilíneo. E a gente consegue mostrar se a gente considerar aqui, ó, o meio de cima A e o meio 2, o A também, né? Deixando os meios homogêneos. A gente consegue observar, ó, que a trajetória do raio de luz passou a ser retilínea, certo? Agora, se a gente considerar o meio 1, o A, e o meio 2, a água, por exemplo, ou seja, meios diferentes, né? A gente observa, ó, que o raio incidente, ele é refletido e também ele é refratado, certo? Vamos falar um pouco sobre esse raio refletido. Esse raio refletido, ele segue a lei da reflexão, né? Que nos diz o quê? Com o auxílio desse transferidor, a gente vai colocar aqui e vai medir o ângulo, né? Por quê? A lei da reflexão nos diz que o ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo refletido. Então, se a gente incide um raio de luz a 60 graus, ele vai ser refletido a 60 graus também, certo? Então a gente consegue demonstrar com o auxílio aqui da ferramenta, né, do transferidor. Outra coisa também é esse raio refratado. O que é refração? Bom, a refração é justamente o que acontece aqui. É quando um raio de luz, ele cruza a fronteira que divide dois meios, né? Dois meios diferentes. E esse desvio que ocorre é justamente porque quando ele atravessa esses meios, ele muda a velocidade. Ou seja, está totalmente relacionado ao índice de refração. Porque o que seria o índice de refração? Seria justamente essa variação da velocidade. Ou seja, aqui o índice de refração é igual a 1, certo? E na água, a plataforma nos diz que é 1,33. Então, se ocorreu esse desvio, significa que a velocidade diminuiu no meio 2. Porque o índice de refração é a razão entre a velocidade no vácuo e a velocidade no meio. Então, se o índice de refração aumentou no meio 2, significa dizer que a velocidade dele é menor, certo? Eles são inversamente proporcionais, né? Então, a gente consegue fazer essa relação entre o índice de refração e a velocidade. Bom, outro conceito que a gente também consegue trabalhar nessa simulação que o FET nos oferece é a lei de Snell, que também é conhecida como a segunda lei da refração, certo? E é justamente o que acontece com esse raio aqui que é refratado. Esse raio, ele sofre um desvio angular quando ele atravessa meios com índice de refração diferente, como é visto nessa imagem, né? Por quê? Porque o meio 1 aqui é o A, que possui índice de refração igual a 1, e o meio 2 é a água, que possui índice de refração 1,33, certo? Então, quando o raio de luz ele atravessa esse meio, ele sofre esse desvio angular, e esse desvio angular está totalmente relacionado com a mudança da velocidade de propagação da luz. A gente diz que quando um raio sai de um meio menos refringente, que é com um índice de refração menor, e passa para um meio mais refringente, que é um índice de refração maior, ele vai ter uma velocidade reduzida. Então, é o que acontece aqui. A velocidade reduziu e o raio de luz ele tende a se aproximar dessa reta normal, que é essa linha tracejada. Então, a gente consegue observar ainda mais quando a gente considera o meio 2 como vidro, que possui um índice de refração ainda maior. A gente observou que o raio de luz aqui se aproximou ainda mais da reta normal. Então, a gente consegue deduzir
que ele tem uma velocidade menor ainda comparado da água, porque justamente o seu índice de refração é maior, certo? Então a gente consegue fazer toda essa análise e essa relação do desvio angular com a velocidade da luz, né? Da propagação da luz. Agora eu quero que vocês abram a plataforma PhET, analisem todos esses conceitos que foram trabalhados e realize a seguinte prática. Considere aqui o meio 1 como ar mesmo, e o meio 2 a gente vai trabalhar com essas duas opções, que é o mistério A e o mistério B. Eu quero que vocês vejam aqui o mistério A e o mistério B e analisem especialmente esse raio refratado aqui. E quero que, a partir dessa análise, vocês me digam qual desses dois meios, A ou B, é mais refringente ou menos refringente e, consequentemente, qual desses dois meios o raio de luz, né, vai se propagar com uma maior velocidade ou com uma menor velocidade, certo? Além disso, o PhET também nos oferece essa página aqui no qual a gente consegue trabalhar o conceito de dispersão da luz. A gente vai escolher aqui um prisma e vamos colocar em frente ao laser, certo? Vamos considerar o meio geral aqui como um ar e o meio que o prisma tem como um vidro, certo? E a gente vai pressionar o botãozinho vermelho. Quando a gente pressiona, o raio de luz ele incide sobre o prisma, que possui um índice de refração diferente. Então, como possui um índice de refração diferente, o raio de luz ele sofre uma refração, certo? E ao sair do prisma, vai sofrer outra refração, porque ele volta, né, para o seu meio original. Então, esse processo causa a dispersão da luz, que é justamente essa separação das cores que formam a luz branca. O conjunto das cores que formam a luz branca é chamada de espectro da luz, certo? E esse fenômeno ocorre justamente porque cada cor que forma a luz branca possui um índice de refração diferente. Então, só em analisar aqui, como essas cores elas se comportam, a gente consegue dizer que a luz roxa, que é a primeira aqui, possui um índice de refração maior comparada, por exemplo, à vermelha, que é a última aqui. Por quê? Porque a cor roxa ela está mais próxima da reta normal. E a gente consegue fazer toda essa dedução a partir do conceito da lei de Snell, né, que foi visto anteriormente. Além disso, esse fenômeno de dispersão da luz ele é totalmente observado no cotidiano por meio do arco-íris, né? O arco-íris ele é formado a partir dessa mesma fundamentação teórica, certo? Então foi isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que vocês consigam realizar a prática sugerida, né? Até a próxima!